Então, algumas drogas antiepilépticas que protegem das convulsões em humanos, elas foram descobertas primeiramente em ratos, em camundongos, em animais, né? O intuito da pesquisa pré-clínica seria esse, levar o entendimento do que acontece numa doença e a proposta terapêutica para aplicação em humanos que possa reduzir o quadro de uma doença. O meu nome é Fernando da Silva Fiorin, eu sou do Rio Grande do Sul e faço pós-doutorado no Instituto Santos Dumont. Eu vim fazer o pós-doutorado, né, na área de neuroengenharia, trabalhar com modelos animais, em estimulação elétrica em modelos animais e doenças neurodegenerativas. A estimulação elétrica ela mostrou-se eficaz contra a dor crônica, por exemplo, onde pacientes que receberam estimulação na medula espinal, eles tiveram uma redução do quadro álgico, isso há muitos anos, muitas décadas atrás. Viu-se também que a estimulação intracerebral em pacientes de Parkinson, ela é capaz de reduzir os tremores, reduzir sintomas clínicos da doença de Parkinson. Porém, até o momento, recentemente, pouco tinha sido descoberto dos mecanismos básicos da estimulação elétrica no sistema nervoso central, a fim de reduzir esses quadros danosos. Então, os estudos pré-clínicos começaram a mostrar como que algumas vias moleculares podem influenciar nessa proteção e também melhorar a qualidade dessas estimulações, visto que nem todos os parâmetros de estimulação eles são responsivos a uma melhora, né, de indivíduos com algum distúrbio. A gente fez uma revisão de literatura, onde a gente fez uma busca através de palavras-chave de artigos científicos que utilizaram estimulação elétrica em animais para tratamento de epilepsia. Entre essas estimulações, as estimulações com os métodos invasivos, semi-invasivos e não invasivos. Os resultados encontrados nesses trabalhos, eles demonstraram que a estimulação elétrica ela pode ser um método bastante eficaz contra as crises epilépticas e que também o conhecimento desses parâmetros, os melhores parâmetros de estimulação, eles podem amplificar a utilização de métodos terapêuticos utilizados em pacientes com epilepsia. E esses trabalhos com animais, eles dão uma amplitude maior do conhecimento de como as estimulações podem funcionar e melhorar os tratamentos. Então ainda existem pacientes que não respondem a drogas antiepilépticas e a alguns parâmetros de estimulação. Então nós concluímos com esse trabalho que os modelos de estimulação elétrica, sendo eles mais explorados e melhor identificados os parâmetros, eles podem amplificar a utilização de métodos terapêuticos utilizados em pacientes com epilepsia.